trabalhar com perspectiva, a gente simplifica. Então, nós trabalhamos com cubos. Por isso, eu vou fazer uma série de cubos aqui, um monte de caixinhas. Lembra do treino de cubo das nossas aulas iniciais? Agora nós vamos fazer uso dela para entender sobre ponto de fuga, linha do horizonte, diagonais. Que quando eu coloco mais próximo de vocês, ele tem uma dimensão. Vamos virar a câmera, assim. Vamos ver toda a extensão dela, assim, peraí, aqui. Para vocês verem toda a questão do comprimento. Aqui está. Eu coloco isso aqui atrás, ele reduz de tamanho. E quanto mais distante de vocês, menor ele vai ficar. Desse jeito. Olha, é como se aqui tivesse uma reta. Aqui tem uma reta paralela. Aqui tem uma outra reta paralela. E aqui também tem mais uma reta paralela. E entre elas também tem uma, duas, três, quatro. Essa reta está nesta inclinação e essa reta está nesta inclinação. Esta linha aqui está paralela a esta linha, que está paralela a esta linha, que está paralela a esta linha aqui. Isso daqui é uma diagonal. E bem aqui tem outra diagonal neste quadrado maior. Aqui bem no meio está o centro de todos esses cubos. Então, se eu pego a diagonal, que é o vértice desse quadrado, eu encontro o centro. E se eu medir, vamos medir a distância do final desta linha aqui até aqui. Se eu medir esta distância com o meu dedo, ó, eu vou medir isso aqui, tá certo? Vamos medir, ó, assim. Deu esse tamanho, tá vendo o tamanho? Olha só, é esse tamanho. Pegaram, né? Olha bem esse tamanho. Eu queria que a minha mão conseguisse segurar sem o celular cair. Deixa eu ver se eu consigo apoiar o celular aqui. Ah, deu certo, não caiu. Enquanto não caiu, vai dar certo. Olha o tamanho. Esse tamanho está aqui. E esse tamanho está aqui. Tá certo isso? Deixa eu ver. Não, assim, agora sim. Ó, até o meio desse conjunto de quadrados tem esse tamanho. E o outro tem esse tamanho. Perceberam ou não? Tem uma propaganda aqui, mas vai com propaganda. Vamos medir. Veja, deu 9 centímetros. Até o meio deu quanto? 6.
Então, deu 6 centímetros daqui até aqui, e o final deu 3. Tem uma lógica isso. E qual é a lógica? A lógica é diagonal. Vou tentar representar isto graficamente. Vamos pegar uma folha de papel. Eu acabei de chegar da escola, tá? Eu não estou tão preparado assim, mas vamos lá. Vamos ver se eu acho um lápis fácil aqui. Ó, eu tinha colocado um quadrado bem aqui. Do lado desse quadrado, que é um cubo, eu tinha colocado um outro quadrado aqui. Mais um aqui, até dar 4. É isso que eu fiz. Depois, eu coloquei um outro quadrado aqui, coloquei um outro aqui. Eu fui pondo. Doze. 16. Aí eu disse que aqui tem uma diagonal. E se eu fizer uma outra diagonal, aqui vai ser o meio. Ó. Certo? Aqui está mais distante e aqui está mais próximo. Aqui está mais próximo e aqui está mais distante. E aqui é o meio. Se eu fizer uma diagonal aqui, essa diagonal vai ficar paralela a esta. E se eu fizer uma diagonal aqui, essa diagonal vai ser paralela a esta, e esta vai ser paralela a esta, e essa vai ser paralela a esta. Isto não é difícil entender, né? Eu consigo entender, eu vejo isso daqui, tá aqui o cubo, tá aqui o cubo, e parece que está funcionando para mim. Olha de cima. O que vocês acham disso? É difícil entender isso? Não, né? Mas a diagonal está bem aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Acho que tem uma caneta aqui. Será que essa caneta funciona? Vamos ver. A diagonal está aqui. A diagonal está aqui. A diagonal está aqui. E aqui. Aqui também tem uma diagonal. Aqui também tem uma. Aqui também tem uma. Aqui também tem uma. E aqui tem uma. A diagonal é o encontro dos cantos do quadrado. Então, eu tenho um quadrado, eu ligo os cantos e eu tenho o centro do quadrado. Tanto esse grandão quanto cada um desses pequenos. Eles têm a mesma regra.
Isso é para ser uma coisa simples de entender. E depois de entender, tem que ser simples de desenhar. Todos eles vão ter diagonais. E o encontro de cada diagonal forma uma linha maior. Ó, a diagonal. Agora, deixa eu falar uma coisa. Na parte de baixo tem diagonal. Na parte de cima tem diagonal. E aparentemente todos eles são meio parecidos. Aqui tem uma diagonal, aqui tem uma diagonal. A única coisa que muda é que elas ficam um pouquinho mais deslocadas para frente. O princípio da perspectiva é a compreensão das diagonais e das laterais. É isso que nós temos que entender. Todas elas têm que estar bem ajustadas e bem certinhas. Mas há uma linha a mais, que é uma linha vertical. E todas elas vão ter essa linha vertical. Eu não vou fazer, tá? Mas olha, entenderam? Tá aqui. Pra gente acelerar. Viram? Acho que não há nenhuma dúvida nisto, né? Todas elas vão ter uma linha vertical, um pouquinho mais para cá para ser vertical, tem uma linha vertical, uma outra linha vertical, desse jeito. Todas elas vão ter uma linha vertical, desse jeito. Assim. É assim que elas vão estar. Certo? Acho que é um pouco menor esta, né? Assim. Ó. Sem erro nenhum? Tá. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Uma malha, uma matriz. E seria mais fácil entender. Nós já vamos começar a desenhar. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Porque a perspectiva é mais a compreensão do que realmente saber a técnica. Quando vocês compreendem bem o que está acontecendo, fica muito mais fácil desenhar depois. Vamos medir? Ó, daqui até aqui, deu 14,5. E em cima? Aqui em cima, ó. De novo. 14,5, né? Em cima. Deu 10. Aqui mediu 10, tá vendo, ó? Ó, 10 centímetros. E lá embaixo mediu bem mais, né? Ó, a distância daqui tá enorme. E a distância aqui atrás está menor. Até aí tudo bem.
Vamos para a mesa. Inverter, né? A mesa tá aqui. Um papel para desenhar. Achei. E aí? Uma coisa que eu mostrei é que esse cubo a gente fez uma diagonal. E quando a gente inclina ele, esse lado fica menor e esse lado fica maior, e as diagonais ainda continuam encostando em cada lado. Nós tínhamos feito 4 cubos. Vamos fazer linha paralela, porque vocês viram. Não, primeiro essa aqui, uma horizontal. Daqui até aqui. Vou dividir em 4 partes. 4 partes. O primeiro cubo está aqui. O outro cubo está aqui. O outro cubo estará aqui. E o terceiro cubo estará ali. Certo? Então, bem aqui, nós temos o primeiro cubo. E aqui está a diagonal dele. E existem linhas verticais. E o nosso cubo está aqui. Esse é o primeiro cubo. O segundo cubo estava do lado. Ele tinha o mesmo tamanho. Se eu medir daqui até aqui, ele tem o mesmo tamanho que aqui. E ele tem uma diagonal também. Aí está. O terceiro. E o quarto. E atrás tinha um menor. Um outro. Mais uma. E mais uma. E essa diagonal, eu disse que ele continuava desse jeito. E essa diagonal, eu continuava desse jeito. Aí dá esse eco. Olha, isso aqui é mais para a gente sentir, tá? Daqui a pouco eu vou na teoria. Mas você tem que entender isso daqui, o que está acontecendo. Eu estou usando um outro processo de aprendizagem, que é menos matemático, menos geométrico. E aí está. Tá. É isso que a gente viu. Mas como a gente viu isso? A gente pegou isso daqui. Colocamos os cubos nesses quadrados. E depois colocamos ele em perspectiva. Tenham paciência comigo. Vai tudo dar certo. Vocês vão entender.
16 cubinhos, formando um quadrado maior. E a gente viu eles assim. E isso daqui é o que estamos desenhando aqui. Então, esses cubos que ficaram disformes não estão muito bem cortados, ali, ó. É isso daqui. A grande questão é, existe um jeito de desenhar isto? Um jeito fácil que sempre vai funcionar? É isso que nós vamos ver. Um jeito que vocês consigam construir isso aqui de forma fácil e que funcione. Olha uma coisa. Isso aqui é uma diagonal. E essa diagonal coincide com esse lado, coincide com esse, coincide com este. A mesma coisa aqui. E esse coincide. E este coincide com esse, coincide com este. E esse coincide com esse. E esse está sozinho. E esse coincide com esse e esse está sozinho. Ó, diagonal. 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 Viram? Diagonal e diagonal coincidiram. E quando colocamos em perspectiva, as diagonais não mudam de lugar, elas continuam encostando nos cantos. Viram? Continua, não continua? Então, perfeito? Há algumas coisas que a gente extrapola para entender o que está acontecendo, como, se eu seguir esta linha, 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 e seguir todas essas linhas, elas vão parar no mesmo ponto. E, se eu seguir na diagonal, ó, quadrado, diagonal, ó, quadrado, diagonal, ó, o quadrado, veja esse, diagonal, ó, quadrado, bateu no segundo quadrado, tá vendo, ó, terceiro quadrado, todos eles vão dar nesse ponto. É coincidência? Aí, Dr. K, mostrar mais uma coincidência. Esta linha está horizontal. Ó, horizontal. Paralelo à lateral do monitor de vocês. Bastante mesmo. Aí, essa está paralelo, 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 paralelo. E, se eu fizer uma linha, ela está paralela, paralela, paralelo. Essa linha também está horizontal. Isso a Aizen, a primeira aula. Ó, todos foram para o mesmo ponto. Mas se olhar de cima, essa linha que está paralela para essas, nunca vai encostar em ponto algum. Nem esta, nem esta, e muito menos esta.
Mas, se eu pegar esse daqui, colocar assim, elas estão indo para um ponto. Ó. E todas elas vão para aquele ponto. Um pouco mais para cá o ponto, né? Opa, essa linha saiu. Calma. Todas elas vão para aquele ponto que eu coloquei bem ali. Então, esta linha agora está mirando para lá. Essa linha agora está mirando para lá. E todas elas vão para aquele ponto. Aquele ponto. Viram? E olha as linhas diagonais. Eu concordo, eu acho muito legal. Podia pegar para lá, mas como eu desenhei para esse lado, vamos ver para esse lado. Então, elas estão passando na diagonal dos quadrados, tá vendo? Aqui teria mais uma diagonal. Todas as primeiras linhas vão para aquele ponto. E esta? Estão indo para cá. Bem aqui, ó. Ver se eu consigo colocar uma marca aqui. Bom, é aqui que está indo. Vou colocar essa aqui, ó. Pronto, essa fica ali. Aí está. Então aqui, deixa eu pegar a régua. Ele está indo para lá. E as outras? Ó, também. E a outra? Também. Todas estão indo para esse ponto. E todas essas linhas, esse ponto e este ponto, está nesta linha. E esta linha... Opa, desculpe. É paralelo a esta linha, e é paralela 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 a esta linha. Ó. Interessante, né? Isso significa que se eu fizer uma linha horizontal colocar aqui várias medidas, tipo, vamos pegar aqui 4 centímetros, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, 20 mais 4, 24, 24 mais 4, 28. Colocar um ponto aqui. Podia colocar em qualquer lugar, mas eu coloquei aqui. E fazer um monte de linhas para lá. Mais uma. Eu vou ter as linhas de fuga, que é a mesma posição que as canetas que eu coloquei. Elas se mantêm paralelas até sumir no ponto de fuga.
É Iris, eu também achei interessante. Oi, Emanuele. Cadê você? Nehils diz que é o fundamento preferido dele. E lembra do diagonal? Aqui, ó, bem no extremo lateral, eu pus um ponto e eu vou traçar a diagonal. E respira, calma. Esta linha que eu vou fazer é paralela a esta linha. A próxima linha que eu vou fazer é paralelo a esta linha. E a próxima, sempre passando por cada um desses pontos de diagonais. Então, a distância entre uma paralela e a outra começa a reduzir. Desse jeito. Obrigado, hello. Olha o que aconteceu. Funcionou. Josenildo Becker, eu estou tentando clarear realmente. Essa é a ideia. Lembra dos cubos? Esse cubo está bem aqui. Esse está aqui. Esse está aqui. Esse daqui está aqui. Opa, saiu. Calma. Aí está. Olha como encaixou direitinho. Esses espaçamentos das linhas horizontais. Senhor, você ensina a perspectiva no ângulo de cima e embaixo? Eu tenho dificuldade. Olha, bem para isso daqui. Dr. K. São 19h05, então vamos acelerar e amanhã eu continuo. Lembra da linha vertical que eu comentei? Ó. Vamos colocar esse daqui aqui, ó, tá? Essa é uma linha vertical. Vertical. Vou colocar do lado. Olha como ele inclina, tá vendo? Ó? Olha como o cubo inclina. Olha esse vertical. Vertical. Já vou explicar o de cima, mas olhe bem isto. Tá olhando? Em cima e embaixo é a mesma coisa. Quero que você preste bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou esticar essa vertical para cima. Assim. Viu? Vertical. A outra vertical eu vou pôr aqui, que é paralelo a este. Ó. Tá certo? Próxima vertical. Próxima. Sempre verticais. Essa não ficou muito vertical, deixa eu corrigir. Pronto. Eu errei, você viu, né? E vai fazendo as verticais. E a última. Viu? Agora, eu vou pegar esse daqui.
E vamos fazer uma linha de fuga. Acabei de dar um nome para ela, linha de fuga. Aí está. Vamos alcançar todas elas. Tá certo? Bruninha, eu estou indo bem até agora? Você está entendendo o que eu estou colocando? Vou virar de novo. Agora, a linha que eu fiz ficou em cima e essa parte ficou embaixo. Faz lembrar uma pirâmide, mas esquece pirâmide, não é pirâmide. Eu sei que a intenção é boa, entendo que parece realmente uma pirâmide vista de cima, mas não. É preciso você ver isso daí como linhas que estão indo para trás. Isso daqui, ó, visto de cima, inclina, e é isso que a gente fez. Essa inclinação, tá? Ó, vai para lá. Eu sei que parece uma pirâmide, parece mesmo, mas não pode ver uma pirâmide, porque a compreensão está na percepção. Eu falaria a mesma coisa que você, tá? Parece uma pirâmide. Ó, vertical. E agora, vamos fazer essa linha. Ó como ela ficou. Lembra que eu fiz aqui? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Virei de novo. Então, o vertical agora ficou horizontal. Espero que não confunda vocês, porque o que estou fazendo é a mesma coisa que eu fiz do outro lado. É a mesma coisa que eu fiz no chão. E agora, horizontal. Aqui. Mesma coisa. Ligando cada linha. E agora, lembra da diagonal? Aqui está a diagonal. Essa diagonal, não é mais para cá, né? Ela estava indo para cá. Se eu colocar aqui, ela vai para cá. Se eu colocar aqui, ela vai para cá. Essa é uma diagonal. Essa é uma diagonal. Essa diagonal vai para o mesmo ponto. Como a gente viu nos desenhos anteriores, não é? Ó, diagonal, 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 diagonal. Não é? Ah, meu Deus. Não é para ficar confuso. Desculpa, fui muito rápido. Vou colocar de pé. Voltei. Voltei. Tá aqui. Olha. Diagonal, diagonal, diagonal. Todas indo para cá. E essas linhas estão vindo para cá. Quando eu inclino elas, elas vão para um fuga. Então tá aqui, ó. Vamos ver de novo. Não pode ficar confuso. Vamos montar de novo e ver novamente. Tenha paciência, tá certo? Você vai entender, mas é só um processo, vai entender. Ô, Milton, tá claro para você, mas não para o cá. Tenha paciência. Uma coisa que eu falei hoje na aula presencial é que temos que falar o que nos parece óbvio, porque não é óbvio para todo mundo. Por isso, paciência. Aí está. Ó.
aqui tem um fuga. Esse é um ponto de fuga. Deixa eu colocar mais direitinho, assim. Todas as linhas, aqui, ó, estão indo para aquele fuga. Não estão. Calma. Vão estar. Aí. Essa linha está indo para aquele fuga. Essa linha está indo para aquele fuga. Esta linha aqui também está indo. E esta, o canto do papel também. Todos estão indo para esse ponto aqui. Percebeu? Exato isso mesmo, Nihils. Agora, aqui tem uma diagonal. Essa diagonal está indo para um outro ponto de fuga que está bem aqui. Então, todas eles era assim. Ó, essa diagonal tá indo... A minha mão tá atrapalhando a visão, só um pouquinho. Aí, ó. Para aquela pedrinha branca, tá vendo? A outra diagonal também. A outra também. A outra também. A outra também. E a outra também. Todas elas estão indo para aquela diagonal que fica nesta linha. E todas essas fugas vêm para cá. Esta linha é chamada linha do horizonte. E esta linha é paralela a esta linha, que é paralela a esta linha, que é paralela a essa, que é paralela a essa, e é paralela da última. Se nós olharmos de cima, você tem linha paralela, linha paralela, linha paralela, linha paralela, linha paralela, 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 paralelas assim, na diagonal. Essa saiu, pronto, está na diagonal, e tem nessa aqui também. Isso tem que parecer uma coisa natural, tem que ver isso, entender isto. Então, a gente viu nesse esquema assim, indo para o mesmo ponto para cá, e para o mesmo ponto aqui. E como a gente viu isso, a gente resolveu fazer o desenho de uma linha, um ponto aqui, coloquei todos aqui do mesmo tamanho e comecei a puxar para aquele ponto. Até agora tudo bem. O que me confundiu é que eu virei. E quando eu virei, deu para o mesmo ponto. Que bom, deu certinho então. Aqui, eu vou medir. E deu uns 22,5. Se fosse mais para cima, daria 24. Vamos ver se dá 24 aqui. Não. Ó, é a mesma medida que aqui. 22,5. 22 centímetros, vamos dizer. 22. Eu errei, porque tem que ser a mesma coisa. Tem que ser 22. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso vai dar 3 e um pouquinho aqui, 6 e um pouquinho, porque tem que ser todas as mesmas medidas. Porque eu tenho que dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui está igual ali em cima. Vamos levantar para vocês verem melhor. Pronto. Então, aqui foi dividido igual aqui. E agora eu vou ligar. Liguei, 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 liguei e eu liguei. Eu já tinha feito essas linhas. Se eu fiz tudo correto, eu colocar a régua nesse canto da diagonal e colocar nesse canto, ele vai fazer diagonal em cada um dos quadrados.
E fez. Ó. Aqui, vamos ver se faz. Eu vou ligar esse com aquela ponta lá, ó. Ó, diagonal, diagonal, diagonal. E deu certo de novo. Faça mesmo. Percebe? Agora, quem foi que falou que tem dificuldade visto de cima? Tá no final, Luan. Oi, Luan! Cara, brigadão por ter falado aquele dia sobre a moda. Você falou uma coisa muito legal. Valeu. Quem falou visto de cima e de baixo? Ah, foi você mesmo, DK, né? Então, olha bem. Eu vou desenhar uma porta aqui. Tá vendo? Tô fazendo uma porta. Aqui, eu vou continuar esse daqui, ó. Abrir a porta. Aqui é o ponto de fuga. Aqui tá a parte de cima da porta. Tá vendo a porta? Legal. Vou desenhar uma pessoa. Na metade, aqui vai ser o olho da pessoa, aqui vai ser a cabeça, na metade fica o pubis. Aqui está o ombro da pessoa. E aqui está a pessoa. Quando a linha do horizonte passa no olho de uma pessoa, a regra é que a linha do horizonte vai passar no olho de todas as pessoas. Não importa o tamanho. Vou fazer uma pessoa maior, ó. Pé aqui, cabeça aqui. Tá vendo? A linha passa no olho da pessoa. Já falo disso de cima e de baixo. Só segura. Eu tenho que achar o outro celular para mostrar. Achei. Ó. Vamos no Chrome. Nossa, tá cheio de aquarela na tela. Sim, doutor K. DK. Doutora K. Ou dona K, sei lá. Você pode ver de qualquer ângulo. Se eu virar assim, aqui vira uma mesa ao chão. Se eu virar assim, aqui a mesa agora está assim. E essas pessoas estão no teto de ponta cabeça. É daqui. Daqui. Obrigado. Ó. Jogando vôlei na praia. Imagens. Tem um monte. Eu posso pegar qualquer uma para mostrar o que eu quero. Vamos pegar essa daqui. A linha do horizonte está aqui. Passou na canela dessa moça. Esse rapaz saltou, por isso não está na canela. Passou nessa canela aqui. Ele está escurecendo a tela. Pronto. Passou no joelho dessa pessoa porque ele inclinou na canela deste e na canela deste. Tá bom? Vamos ver outro. Aí. Esse daqui. Visualizar a imagem. Passou no queixo dessa pessoa, no queixo dessa pessoa, no queixo dessa pessoa, no queixo dessa pessoa. Essa pessoa é mais alta que as outras, esse também. No queixo dessa pessoa. Aí, o que acontece? Exatamente.
Aqui o observador está no mesmo chão que essas pessoas. Então, a altura do observador está na mesma altura dessas pessoas. Mas se o observador for para o chão e o olho dele estiver na altura das canelas deles, vai passar a linha do horizonte na canela de todas as pessoas. O observador foi para o chão. E olha, passou na canela. Olha, eles estão pulando, mas percebe? Está passando mais ou menos na altura do peitoral da pessoa. Então, de acordo com a linha do horizonte, vocês sabem qual é a altura que o observador colocou a câmera. É assim que funciona. Aqui está. Veja, passou pela coxa desse rapaz e pela coxa desse rapaz. E se tivessem mais pessoas aqui, passaria mais ou menos na altura da coxa das pessoas. É assim que funciona. Por isso, se eu virar de ponta cabeça e desenhar aqui a porta e desenhar uma pessoa aqui, ela está abaixo da linha do horizonte. Mas quanto abaixo? Um tamanho dele, 2 tamanhos dele, mais uma cabeça. Ou seja, se eu fizesse uma pessoa aqui, eu teria que dividir mais ou menos no meio e o pé da pessoa estaria aqui. E daria uma pessoa, mais 2 pessoas e mais uma cabeça. Exatamente. E agora, a resposta a da Cui. Aqui é o ponto de fuga. É bem aonde que está o olhar do observador, mas agora ele está olhando para o chão. Espera um pouco. Tenho que mostrar isso de um outro jeito. Assim. Estou olhando para baixo. Tá vendo? Ó. Assim é bom, né? Olha assim é legal. Aqui tem uma linha que está indo para baixo. Aqui tem uma linha que está indo para baixo. E essa linha está indo para baixo e todos eles são para um ponto de fuga aqui. Estão vendo? Aqui, ó, linhas paralelas. Beleza? Aqui, ó, esta linha paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta. Vou pôr um cubo aqui. Vou pegar os cubos. Aí, ó. Aí está o cubo. Vê, ó? O cubo desse lado coincide com a linha. Por mais longe, viu? Vou pôr mais longe, percebe? Vou pôr mais longe, percebe? Vou pôr mais longe, percebeu? Tá. Olha para esse canto aqui. Aí. Olha o desenho que eu fiz. Não parece? Deixa eu até fazer coincidir a linha. Ó. Fazer coincidir a linha. Percebe? Ó, fiz coincidir a linha. Esta linha aqui, ó, está indo para aquele ponto de fuga. Essa linha está indo para o ponto de fuga. E ali estão os traços. Você não está vendo de cima? Tá, né? Ó, por um cubo aqui. Ó, o cubo está sendo visto de cima agora. Então, tá. Pegou essa ideia? Agora mudou a visão. Você está vendo de cima. Olha que legal. Doido isso, não? Isso é muito doido, realmente. O que vocês acham? Vou desenhar uma pessoa aqui. Vou usar esta linha. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. No meio fica o pubis. É 2, ó. 1, 2. Aqui tem 2. Então, metade e a outra metade, a cabeça tá aqui.
O pulso fica na altura do pubis. Está aí a pessoa. Vamos fazer uma porta? 1, 2, 3, 4, 5. A porta tem que ser maior que a pessoa. Ponto de fuga. E aí está a porta. Ó, vai lá para o ponto de fuga. Vamos fazer com a régua. Vamos fazer certinho isso. Tá aí. Ó a porta. Vamos aparecer do outro lado? Tá aqui. 1, 2, 3, 4. No meio fica o pubis. Se é no meio, pula 2. Aqui está a cabeça. Na segunda, na altura do pubis, fica o pulso. Aqui está o corpo. E aqui está a pessoa. Viram? A mesma perspectiva vista de cima. Claro! Tira print. Vou deixar gravado isso aqui no YouTube, vai ficar mais fácil de visualizar. Beleza? E visto de cima, aí você desenharia a pessoa daqui para cá. A cabeça estaria aqui. Não, 1, 2, 3, 4, aqui. Aqui estaria o pubis. Aqui estaria o pé. Desculpe, o pulso é na altura do pubis, já errei. O pulso é na altura do pubis, já errei. E aqui que estaria a pessoa. Aí estaria vendo de baixo para cima. E aqui seria lá no alto. E a porta estaria aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. É aqui que estaria a porta. Indo para o fuga. E é isso. Bom, gente, já que está tirando print, tire print da página de teoria. E a gente deixa para continuar essa aula amanhã. Que a gente vai fazer uma revisão rápida e continuar. Expressões, mãos, pés, roupas, flores, animais, dinossauros. Achei. Essa parte que a gente acabou de ver vai ficar salva no YouTube. E para você saber onde está, vai lá no meu canal e você vai ver. Me segue, me curta. Eu já te mostro como. E me compartilha. Tirou print?